Hoje no Viver é Melhor nós estamos conversando sobre os transtornos de aprendizagem, em especial agora falando sobre a dislexia. E o papel da escola nesse processo é fundamental. Além dos pais e da criança, a escola forma esse tripé, que também vai ajudar a identificar os casos e a levar essa criança para uma condução correta, para uma intervenção adequada. E a gente vai agora acompanhar as palavras da psicopedagoga Leilani Rocha, que é educadora da Associação Boa Vontade, do Instituto de Educação José de Paiva Neto, escola que aplica a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico da LBV, criadas pelo educador Paiva Neto, e que tem essa proposta de enxergar o aluno além do corpo, além do intelecto, enxergando ali a alma, o espírito da criança. É essa visão que nós vamos ver agora também aplicada a esse caso, uma criança que tem esse tipo de dificuldade, de transtorno e que precisa desse acompanhamento escolar. Dentro do processo de alfabetização, as crianças trocam, elas omitem letras, né, escondem a letra da palavra ou acrescentam uma letra que não tem na palavra. Então, isso pode acontecer ao longo do processo. O que é importante observar é se isso acontece de forma recorrente, se está acontecendo bastante, se o professor já incentivou o uso do dicionário, já mostrou a escrita correta da palavra e a criança continua apresentando essas trocas, aí é importantíssimo ele pontuar isso nesse relatório, fazer um relatório detalhado para poder esse profissional externo que vai avaliar o caso para perceber se é mesmo dislexia. O professor não vai diagnosticar a dislexia, são os profissionais, a fonoaudióloga, o neuropediatra ou o neurologista, esses profissionais, o psicopedagogo, esses profissionais é que vão sinalizar e vão identificar e perceber que realmente o aluno tem dislexia. O que é importante é o professor perceber esses sinais, porque quanto mais cedo a gente percebe, o professor percebe, mais detalhado vai ser esse relatório e mais cedo o profissional vai conseguir identificar se há um transtorno ou não, porque se for só uma dificuldade, as ações em sala de aula já vão sanar ou pelo menos corrigir aquelas dificuldades, aquelas limitações. No Instituto de Educação José de Paiva Neto, em São Paulo, capital, foi criado um programa cujo objetivo é fazer com que o papel da escola represente mais que a identificação do aluno e as orientações para os seus responsáveis. O programa Potencializando Habilidades foi um programa criado no Instituto de Educação José de Paiva Neto, especialmente para trabalhar com os alunos em situação de inclusão. Então, aqueles alunos que apresentam alguma deficiência ou algum transtorno de aprendizagem, né, do neurodesenvolvimento, eles têm um acompanhamento, um suporte pedagógico com ações lúdicas, jogos e brincadeiras e atividades pedagógicas voltadas para as necessidades deles. O critério para ingresso, né, no programa Potencializando Habilidades é feito mediante o diagnóstico do transtorno ou da deficiência que o aluno apresenta. Então, a família fez uma avaliação externa, né, mas os primeiros sinais foram identificados em sala de aula pelo professor. Então, o professor fez um relatório detalhando todas as dificuldades pedagógicas e aí a escola orientou a família a buscar uma avaliação externa específica. Eles identificando esse transtorno ou essa deficiência, a escola faz um estudo de caso, né, com a equipe interdisciplinar, os professores, o serviço social, o setor de psicologia, e aí ele é inscrito no programa Potencializando Habilidades e aí as ações começam a ser feitas mediante as necessidades do transtorno ou da síndrome que a criança apresenta. A escola é importantíssima, essa parceria com a família. A escola tem um papel de buscar, assim, ajudar a família a ter estratégias para também complementar o trabalho que é realizado na escola. Então, esse olhar diferente que o professor tem dentro da sala de aula de perceber os sinais e de atuar de modo a ajudar a vencer aquela dificuldade, em casa, eles podem, quanto mais próximo a família estiver, quanto mais o incentivo à leitura, quanto mais a família ler, porque é diferente, né? Você ler para a criança e ler com a criança. Então é importante você ler com ele, fazer com que a criança e o aluno, até o adolescente, né, ele possa se envolver naquela leitura, se envolver na história. Interesse até às vezes de ir para a escola por não querer ler em voz alta, esse tipo de dificuldade que pode aparecer, se ele tem esse suporte familiar, essa presença familiar bastante firme, né, na sua vida, motivando,
facilita muito até o trabalho realizado na escola. Então essa parceria tem que ser constante, a escola ajudando e incentivando e mostrando estratégias para a família utilizar em casa, e a família também mostrando para a escola e passando para a escola informações de, por exemplo, os gostos, o que o aluno gosta mais. Às vezes, por exemplo, é uma criança que gosta muito de tecnologia, isso é uma ferramenta importante para a escola, para as ações que o professor vai ter na sala de aula. Do Instituto de Educação José de Paiva Neto é formar cérebro e coração, como propôs o educador Paiva Neto. Todos nós aqui somos motivados, incentivados a termos esta visão além do intelecto, né? Esse olhar de perceber tudo aquilo que o aluno pode nos trazer também de aprendizado, e que possamos mediar e trocar esse crescimento também pessoal, porque cada dia, cada vez que a gente entra na sala de aula ou vai atuar com os alunos, algum evento ou alguma atividade mesmo da escola, a gente percebe o quanto eles já trazem de conhecimento da vida deles e de tudo que eles já vivenciaram e passaram, né, ao longo da sua existência. Então, aqui nós percebemos que eles querem mostrar e querem ter a sua autonomia, o seu pensamento crítico, e mostrar que eles são sim cidadãos ecumênicos, são cidadãos que vão para a sociedade mostrar o seu valor. Então, independente deles terem um transtorno ou não, isso não define quem eles são. O que os define é o seu caráter, que o Instituto de Educação José de Paiva Neto está ajudando a formar, não só o cérebro, o intelecto, mas principalmente o coração. E olha, são milhares de histórias que podem ser compartilhadas, e você que gostou de acompanhar essa reportagem, quer conhecer mais sobre esse trabalho, entre em contato com o Instituto de Educação José de Paiva Neto, procure. Você vai encontrar no portal boavontade.com os links para você ter todas as informações necessárias sobre esse trabalho. Agradecemos a educadora Leilani por compartilhar com a gente também essas experiências. E Maria Ângela, a gente vendo ali as imagens e pensando um pouco no que as crianças enfrentam no ambiente escolar, é muito importante que a gente ressaltar o papel da escola, porque provavelmente é na escola que vão aparecer os sinais, porque em casa a criança não lê tanto, a gente não está o tempo todo acompanhando, mas é na escola também que ela vai enfrentar os seus primeiros desafios. Sim. Os amigos fazendo comentário, a vergonha de não entender exatamente o que os outros entenderam, do tempo que ela vai demorar para compreender uma lição. Então é um ambiente que é muito importante para amparar essa criança também. Muito importante. Eu acho que o professor é muito importante na vida de qualquer criança, mas do que tem distúrbio de aprendizagem também, que nem ela falou. Identificar os sinais, encaminhar e depois acolher essa criança, né? Então é muito importante isso. E a gente vai conversar ainda ao longo do programa hoje, especialmente quando falarmos sobre a intervenção necessária, de que forma essa criança tem que ser acompanhada, também sobre acompanhamento psicológico, que muitas vezes é necessário. Uma criança que talvez possa ter a sua autoestima abalada ou que possa se sentir menos confiante e precisa também desse acompanhamento em muitos casos, assim como a família. A Maria Ângela vai explicar para a gente bastante sobre como é que isso pode ser feito, de que forma essa situação deve ser conduzida para não criar traumas, nem na criança, nem na família, para que tudo aconteça de uma forma mais natural, com algumas diferenças de percurso, mas acontece sim. E a gente vai continuar falando sobre isso já já. Peço licença à nossa convidada que vai continuar com a gente no programa. E reforçando o convite, você tem algum caso na família, tem alguma criança com dificuldade, não sabe como lidar, quer alguma orientação, pode registrar sua pergunta para nós, 0310 07 940 ou boavontade.com/tv, porque no último bloco nós teremos um Momento Quero Saber, um bloco só para agradecer e responder as perguntas encaminhadas pela nossa audiência. Então, garanta também a sua participação ligando para nós agora, não tem problema, já pode registrar a sua audiência, que a nossa equipe está pronta para atendê-lo. Agora também, para ir para o nosso intervalo, nós trazemos mais uma mensagem de reflexão sobre o nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre os desafios que as crianças enfrentam na aprendizagem, na escola. E o desafio do nosso filho, o desafio do nosso neto também é o nosso desafio. É assim que a gente se comporta em família. Mas muitas vezes você começa a achar, nossa, está difícil demais, eu não sei como resolver, eu não dou conta, está muito pesado. Muitas pessoas já se sentiram nessa condição. Talvez você já tenha passado por esse sentimento. Mas nós precisamos nos fortalecer para que a gente não veja a família ou um problema, um desafio de um familiar como um fardo muito pesado. É uma situação, é um aprendizado para todo mundo. E a gente traz aqui do livro Reflexões da Alma, de autoria do educador Paiva Neto, uma página em destaque em que ele fala exatamente
sobre esses desafios que fazem parte de todas as famílias, não é só da sua não é exclusividade de ninguém, de todas as famílias. De que forma nós devemos encarar isso para que nós alcancemos soluções e não criemos mais problemas. Página número 221, nós destacamos para você, então, amigo telespectador, essa mensagem. O lar, com todos os seus problemas, à espera de solução, que surgem à medida que se amadurece, sempre foi o sustentáculo da sociedade. Por isso, Emmanuel pondera aos apressados que, abrir aspas, o paraíso na terra floresce nas famílias integradas no amor divino. Fechar aspas. Continua o jornalista Paiva Neto. De acordo com o digno mentor espiritual, isso ocorre porque a ação do amor é um trabalho de paciência. Eis o motivo pelo qual devemos anotar em nossos corações este aforismo do poeta e filósofo judeu Salomão ben Yudá ibn Gabirol, conhecido como Avicebron, que viveu de 1022 a 1070 d.C. Abrir aspas. A paciência colhe a paz, a precipitação, o arrependimento. Fechar aspas. E é assim que nós devemos agir, com paciência, sabendo que o resultado talvez não chegue tão rápido, mesmo que a gente queira que seja assim. Talvez não seja o tempo da pessoa, talvez não seja o tempo que nós precisamos amadurecer para encontrar a verdadeira solução. Mas se nós continuarmos com paciência, exercitando o amor, o carinho, o respeito, a tolerância, nós colheremos a paz. Se formos precipitados, se formos ansiosos, se formos agressivos, com certeza iremos nos arrepender depois. E é assim que nós devemos nos comportar em todas as situações da vida. Não é fácil? Talvez não seja, mas Deus nos ampara e é por isso que nós convidamos você também a fazer a sua prece, para que se sinta mais fortalecido para agir dessa forma. Ligue para nós, peça por você, peça pela sua família. Vamos juntos elevar as nossas súplicas ao Pai Celestial. 0310 07 940, o nosso telefone à sua disposição, ou boavontade.com/tv. Registre a sua audiência, a gente volta já já.